Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia para você. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele visite o teu lar, abençoe a tua vida. Nesse encontro pessoal, nessa manhã que teremos com o nosso Deus, ao estar na nossa casa, que Ele estenda suas mãos sobre a nossa vida, nos abençoando, nos concedendo forças. Que esse dia de 24 horas seja um dia de muitas bênçãos conquistadas através da bênção de Deus sobre a nossa vida. Quero deixar com você, nessa manhã, uma parte da palavra de Deus do Salmo 104, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Salmo 104, o verso 4. Os anjos do Senhor são ministros do Senhor, são mensageiros de Deus. Eles estão ao nosso lado para nos proteger, para nos amparar. É claro que nessa vida nós não conseguimos enxergar todas as intervenções dos anjos do Senhor, mas um dia eu e você, nós o conheceremos por nome e Ele mesmo irá contar para nós os relatos da sua proteção, das suas intervenções à nossa vida, e nós ficaremos maravilhados por sabermos e reconhecermos o quanto nós somos amados pelo nosso Deus e pelos nossos anjos também. Por isso que nessa manhã suplique a Ele a bênção dEle sobre a tua vida e se volte para o Senhor também com palavras de gratidão, com palavras de reconhecimento. A cada manhã, nesse canal, nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã convido você a ter a Palavra de Deus aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Nós conseguimos perceber através do estudo do livro de 1ª e de 2 Samuel que o coração de Davi era extremamente propenso a seguir e a obedecer ao Senhor. Embora nós saibamos que o livro de 1ª e 2 Samuel não omite a humanidade de Davi, por algumas vezes nós vemos Davi agir independente de Deus, mas nós encontramos muito mais evidências Davi vivendo uma vida dependente do Senhor, buscando ao Senhor, do que viver uma vida longe de Deus. Fica muito evidente para nós, no capítulo 6, que nós estaremos estudando nessa manhã, uma das decisões mais importantes da vida de Davi foi buscar a arca de Deus, que representava o Senhor, a arca da aliança, para que pudesse estar próximo onde ele morava. O objetivo pelo qual ele buscava a arca da aliança era com o intuito de consultar ao Senhor. Ele queria ter a presença de Deus ao seu lado. Um homem que busca estar perto de Deus sempre tem um coração propenso a obedecer e a seguir as orientações do Senhor. Todos os preparativos foram feitos para se buscar a arca. Havia uma comitiva grande, em torno de 30.000 pessoas. Um carro novo foi construído para esse único e exclusivo objetivo, trazer a arca de Deus para Jerusalém. No seu retorno, a festa e as celebrações marcaram o retorno da arca de Deus para onde Davi estava morando. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos que os israelitas tiveram o cuidado de colocar a arca em cima de um carro novo. Da mesma forma, quando um dia a arca foi tomada pelos filisteus e eles a devolveram, colocaram em cima de um carro novo, os israelitas também confeccionaram um carro novo para que a arca de Deus pudesse retornar para o seu objetivo. A arca é um símbolo da presença de Deus. A arca também era conhecido como sendo a arca da aliança, assumida com os antepassados dos israelitas. Eles sabiam do valor, da importância espiritual que era a arca para o seu povo. Somente sacerdotes separados, ungidos, abençoados por Deus é que poderiam manusear a arca. Uma pessoa comum não tinha direito de manusear ou se aproximar ou até mesmo olhar para o conteúdo que estava dentro da arca. Segundo Samuel, capítulo 6, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: quando chegaram à eira de Nacon,
Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. A arca era um símbolo da presença de Deus. A arca era santa. A arca era separada para um único ofício sagrado, para adoração ao Senhor. Somente os sacerdotes tinham autoridade de poderem se aproximar, manusear e cuidar da arca. Nenhuma pessoa que não fosse separada para esse ofício poderia se aproximar da arca. Mas nesse processo de transportar a arca para Jerusalém, Uzá, vendo que os animais estavam incapacitados de dar continuidade no transporte da arca, e imaginando que a arca de Deus poderia cair, Uzá estende as suas mãos para poder segurar a arca. Mas no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu contra a atitude de Uzá. Embora Uzá estivesse cheio de boas intenções, Deus não permitia que uma pessoa que não estivesse separada exclusivamente para esse ofício, que era os sacerdotes, tocasse na arca, nem muito menos olhasse para o seu conteúdo. E foi nesse momento que Uzá perdeu a sua vida cheio de boas intenções. Querido amigo, nessa manhã nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. É Deus que prescreve para os seus adoradores como é que nós devemos nos aproximar dele. Quando alguém coloca boas intenções no seu coração, mas se essas boas intenções não estiverem de acordo com a vontade do Senhor, nós não estamos agradando a Deus. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, há quantas pessoas que se levantam com novas formas de adoração, mas se essas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, de nada adianta. Deus, na verdade, é específico. Deus espera que nós possamos adorá-lo da forma que Ele pede para cada um de nós. Não nos dá liberdade para que nós possamos escolher a maneira que nós queremos adorá-lo. Isso fica muito evidente para nós quando lá no Jardim do Éden, Deus pede para os filhos de Adão trazerem para ele um cordeiro, e Caim traz para Deus o que ele tinha de melhor, os frutos da terra. Mas Deus não tinha pedido os frutos da terra, não era o que melhor Caim tinha para oferecer a Deus. Deus tinha sido específico que ele trouxesse um cordeiro, e Deus não aceitou a oferta de Caim, mas Deus se agradou da oferta de Abel. Abel levou para Deus o que Deus estava pedindo, o melhor que ele tinha no seu rebanho, e Deus se agradou da oferta de Abel. Hoje nós não podemos nos esquecer. Nós somos adoradores. Não leve para Deus o que você acredita que é o melhor que você tem para ofertar para o Senhor. Mas seja obediente. Leve para Deus especificamente aquilo que Deus está pedindo para que você possa levar para Ele. Somente dessa forma nós podemos agradar ao Senhor. Embora Uzá estivesse cheio de boas intenções, Deus precisava corrigir a visão de Israel com respeito à adoração. Não era o que o povo queria ofertar para Deus, não era o que o povo tinha de melhor em casa que deveria entregar para o Senhor, mas era especificamente o que Deus estava pedindo. E Deus agiu dessa forma. No versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que Davi se desgostou pela morte de Uzá, acreditando que Deus tinha sido muito duro, firme ao matar Uzá. Mas fica evidente para nós nessa manhã que pelo ato de Davi se desgostar pela ação de Deus, Davi também não estava bem. Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é íntegro. Quando um ser humano não se agrada com a vontade de Deus, é prova que esse ser humano não está em paz ou não está bem com o seu Deus. O livro de 2 Samuel não esconde a humanidade de Davi. Revela que Davi é um ser humano como eu e você. Embora esse comportamento não faça parte de toda a história de Davi, mas nesse momento Davi toma atitudes como alguém que não reconhecia a grandeza de Deus. As pessoas que eram amigas de Uzá e viram Uzá morrendo fazendo uma boa ação, estavam vendo o exterior, mas Deus via o coração. Deus, na verdade, sabia o que de fato estava lá no mais profundo coração de Uzá. Eis a razão pela qual, naquele momento, Deus teve que agir e mostrar para a nação de Israel que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaque é um Deus santo, e ele esperava que todos os seus filhos o adorassem na grandeza da sua santidade. 2 Samuel, capítulo 6, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom,
o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa. A presença da arca do Senhor na casa de Obed-Edom, em vez de trazer maldição, trouxe bênção. A sua família foi ricamente abençoada. É o que a presença de Deus faz com a nossa vida. É o que Deus um dia prometeu a Abraão. Deus queria que Abraão se tornasse bênção para todas as pessoas. E a arca de Deus, na casa de Obed-Edom, abençoou a sua vida. E Deus esperava que Obed-Edom também abençoasse as pessoas que estavam ao seu redor. Esta era uma das razões pelas quais Davi estava trazendo a arca de Deus para próximo de si. Ele sabia que a presença de Deus ao seu lado lhe trazia bênção. A presença de Deus nos traz proteção. A presença de Deus nos traz sabedoria. A presença de Deus nos tira dessa atmosfera terrena, embora os nossos pés fiquem nessa terra, mas o nosso espírito é levado para uma atmosfera celestial. Embora vivamos nessa terra, mas reconhecemos que fazemos parte de uma nova terra. No versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que Davi foi avisado que a arca permaneceu na casa de Obed-Edom. Mas a bênção de Deus sobre a família de Obed-Edom fez com que se revertesse do sofrimento da nação pela morte de Uzá. Sabedor Davi que na casa de Edom-Obed Deus tinha lhe abençoado, Davi pediu para que a arca de Deus saísse da sua casa e fosse trazido para a sua cidade. No versículo 14 do capítulo que nós estudamos nessa manhã, a Bíblia nos fala que nesse momento, ao receber a arca de Deus na sua cidade, Davi demonstra toda a sua alegria, a sua adoração a Deus. O seu coração se regozijava em saber que a arca e a presença de Deus estaria mais próximo dele. Isso lhe trazia muito regozijo, ao ponto que a Bíblia nos fala que Davi dançou diante do Senhor e diante da arca. Vale a pena ressaltar nessa manhã que a dança de Davi era um levantar das mãos e um estalar dos dedos, nada mais do que isso. A dança que se dava no Oriente era uma dança sagrada, onde havia uma elevação da vida moral daquele que estava expressando a sua adoração, completamente diferente dos tipos de dança que nós encontramos nos dias atuais, que em vez de nos elevar, ela degrada a vida moral do ser humano, faz com que o corpo do ser humano se torne banal. E não foi isso que Davi fez. Davi estava cingido com a estola sacerdotal. Não é que Davi estivesse assumindo o papel de um sacerdote, mas Davi usava com o objetivo de mostrar para os seus liderados que ele estava disposto a viver uma vida de humilde. Ele estava disposto a buscar a Deus. Ele estava renunciando à sua vontade para seguir as orientações do Senhor. Por isso que Deus considerava um homem segundo o seu coração. Davi buscava ser um representante de Deus aqui nessa terra. Era o que Deus sonhava para Saul. É o que Deus queria que todo rei se tornasse. O rei deveria levar a vida espiritual da sua nação para mais perto de Deus. O rei deveria ensinar a nação a guardar as leis do Senhor. O rei deveria promover as festas espirituais da nação de Israel, as festas espirituais judaicas, para que o povo pudesse amar e seguir as orientações do Senhor. No versículo 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos que uma das esposas de Davi, ela despreza a atitude de Davi de dançar diante de Deus e da Arca da Aliança. Mical foi a primeira esposa de Davi. Ela o amava. Mas se passaram 20 anos depois que Saul a separou de Davi e lhe entregou para um novo marido. Mas quando Davi assume o governo e a nação de Israel, Davi atrás de volta para a sua casa. E isso trouxe muita amargura para Mical. Mical tinha construído um casamento por 20 anos e por obrigação do rei, ela foi trazida para o palácio. Isso lhe trouxe muita amargura, separação do seu esposo e sofrimento para os seus filhos. Nesse momento, vendo Davi dançar diante da arca e diante da sua nação, Mical encontrava uma oportunidade para criticar o seu esposo. O que Mical não entendia era que Davi não era sacerdote. Davi tinha se despido das vestes reais para se vestir com a estola sacerdotal. Davi estava dizendo que queria se tornar um adorador diante de Deus.
A alegria do coração de Davi era expressar para Deus quão feliz ele estava em saber que a presença de Deus estava mais próxima dele, estava dentro da sua cidade. Era o que de fato satisfaria todas as necessidades da sua vida. Ter a presença de Deus era o suficiente para Davi. Por isso que as suas ações lhe levavam a dançar, cantar e salmodiar diante do Senhor. Como resultado da sua tristeza e infelicidade, não recebeu a bênção de Deus. Mical, com a sua união com o rei Davi, ela não teve nenhum filho, ela se tornou estéril. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos parar para fazermos algumas reflexões. A primeira delas, nós somos adoradores. Quando nós vamos nos encontrar com o nosso Criador, nós precisamos ter plena consciência da forma pela qual Ele determina como nós devemos nos apresentar diante dEle. Um coração de um verdadeiro adorador, ele estará atento a tudo aquilo que Deus está pedindo, da forma como Deus espera que ele possa se apresentar diante do seu Criador. Vivendo nesse ideal, a nossa adoração será aceita pelo céu. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos ensina da simplicidade e da profundidade da religião de Davi. O que de fato acalentava o coração de Davi era ter a certeza que ele estava próximo do Senhor. Ele queria trazer a arca com um objetivo muito simples e profundo da sua religião. Ele queria ter Deus ao seu lado. Ele sabia que, tendo a companhia de Deus, todas as áreas da sua vida seriam abençoadas. Da mesma forma como Obed-Edom foi abençoado em cuidar da arca de Deus, Davi sabia que ter a arca do Senhor, a presença de Deus ao seu lado, o seu reino estaria seguro. Consegue entender um homem segundo o coração de Deus? Para que nós nos tornemos um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos nos deleitar na presença do Senhor. No decorrer de um dia, nós podemos passar em vários lugares, mas um lugar de fato que deve trazer paz, alegria, satisfação, regozijo para a nossa vida é estar diante do nosso Deus. Esse prazer Davi tinha. Nós precisamos também ter prazer, ter alegria, satisfação em estarmos nos átrios e na presença do nosso Senhor. Por isso que nesse momento eu quero convidar você, diante do nosso grande Deus, do nosso grande Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos na presença dele, nos humilhemos e o convidemos para que ele permaneça ao nosso lado em toda a nossa trajetória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, permanece conosco, apaga as nossas transgressões, fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.